Amém. Amém? Senhor, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma noite, nos dar essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprender mais e mais da Sua palavra, Senhor. Que o Senhor possa abrir nossas mentes, os nossos corações, que o Senhor possa fazer com que a gente absorva cada palavra do pastor. Abençoa o pastor para que ele possa passar a Tua palavra para nós. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Obrigado, Silvio. Então, hoje nós vamos concluir o estudo de número 12, né? Onde a gente tem falado aí nas últimas semanas sobre a questão dos anjos caídos, né? Os demônios, né? Já viu que eles são seres que a Bíblia determina como seres morais ou malignos, imundos, são anjos que se corromperam, né, na sua essência, decidiram no seu coração seguir a Satanás, que é o líder desses anjos. E hoje nós vamos entender um pouco mais sobre essa estrutura de Satanás, como ele foi concebido, qual é a estrutura em relação à atividade dele hoje, em relação a nós, crentes, a igreja do Senhor, as pessoas de maneira geral. Mas para isso, a gente vai falar um pouquinho hoje, eu gostaria de tratar um pouquinho hoje sobre a concepção, né? O que nós estamos falando, porque para você simplesmente entender de maneira isolada esses seres, né? Quais são os dois extremos que normalmente nós seres humanos levamos, né? Ou a gente vai para um extremo onde a gente simplesmente ignora a existência desses seres, a existência de um mundo espiritual acima de nós e ao redor de nós, ou a gente simplesmente enfatiza demais, né? Principalmente a igreja protestante, pentecostal. Lembrando, nós somos pentecostais, nós cremos no batismo no Espírito Santo, nos dons espirituais, mas o meio pentecostal normalmente ele tende ao extremo, né? Vamos dizer assim, do ponto de vista de tudo ser ou extremamente demonizado ou extremamente espiritualizado do ponto de vista que eu tenho falado ao longo das últimas aulas, né? É o anjo que desce, é o anjo que sobe, é o anjo com a bandeja, é o anjo sem a bandeja, é o anjo com a chave do seu carro, é o anjo com o seu boleto pago. São assim, vamos dizer assim, a outra ponta, né, dessa espiritualização do culto ao Senhor em torno desses seres. Muito disso decorrente da falta, muitas das vezes, de conhecimento que as pessoas têm a respeito desse tema. Então, o mais importante, e eu vou começar a compartilhar aqui, eu sempre vou voltar em alguns aspectos, porque é importante que a gente tenha isso sempre em mente, né? Eu, não raras as vezes, já compartilhei com vocês esse mesmo desenho a respeito assim, né? De toda a estrutura, né? Da eternidade, do que está envolvido. A primeira pergunta é: o que significa você ser crente? O que significa você crer, né? Crer em Jesus. Por que em Jesus? Que plano é esse que as pessoas falam? Por que a gente a gente é filho de Deus? Por que a gente, para ser filho de Deus, precisa receber Jesus como Senhor e Salvador? O que acontece a partir desse momento? Nós tivemos o batismo, né? No último dia 7 de setembro. Por que a Bíblia fala que quem crê e for batizado será salvo? É uma ordenança de Jesus. Por que nós cumprimos? Então, tudo isso, quando muito fragmentado, ele parece um tanto quanto desconexo, muitas das vezes até meio que sem sentido ao longo do tempo. Mas quando você entende tudo aquilo que nós conhecemos em termos da história, né, da salvação, o que está por trás de tudo que nós estamos, vamos dizer assim, vendo hoje, né, testemunhando hoje a respeito de tudo que Deus tem feito ao longo de toda a história, faz muito sentido. E, assim, começa a ter um entendimento mais claro a respeito das coisas que nós precisamos perceber e entender a respeito, principalmente do mundo espiritual. Então, eu já compartilhei com vocês desde o início, desde aqui do início do Seminário Teológico de Base, nas primeiras aulas, a gente tinha um outro canal, e lá, se você precisar, eu te dou o caminho para outro canal. Lá tem toda a estrutura, desde o capítulo 1 do nossa apostila, no nosso Linktree, vou até copiar e colar aqui, o nosso Linktree do Ministério, tem algumas pessoas novas, né? Tem toda a... Acho que eu não consigo botar no chat aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Daqui a pouco eu coloco, acho que eu não consigo botar no chat aqui nessa tela. Mas tem toda a estrutura, né,
a apostila, tem todo o material que a gente precisa, e a gente começou no canal aqui do Ministério do Deuteronômio, a partir se não me engano, do estúdio número 7. Mas temos do 1 ao 6, né, em outro canal. Se você precisar, depois você me pede, né, e a gente pode ver. Mas o que acontece? Primeira coisa, para nós entendermos o papel dos demônios, dos anjos caídos, dos anjos, mundo espiritual, o que a gente está tratando a respeito disso tudo? Lembra que a gente sempre trata, uma coisa muito importante é a nossa percepção da eternidade, certo? Então a gente sempre tem falado disso aqui ao longo de todas as aulas, sobre a eternidade. Amém? A partir da eternidade é o nosso ponto, a eternidade é o nosso ponto de partida para tudo. Deus, ele é eterno. Então Deus vive de maneira eterna. E quando nós falamos isso, nós temos muita facilidade para entender o que a gente chama de eternidade futura. O que eu estou dizendo? O ser humano, nós, de maneira geral, nós temos tranquilidade para entender, para me falar assim, olha, Patrícia, a partir de hoje, você vive daqui para sempre, você não vai experimentar a morte, você vai viver para sempre. O para sempre, a eternidade futura, para nós é teoricamente simples de entender, né? Nesse aspecto, assim, de concepção, né? Ah, não, tá bom, não vou morrer nunca mais, eu nasci e não vou morrer nunca mais. Mas a eternidade passada é que é o grande desafio, né? Nós falamos disso já ao longo aqui das aulas. Para a gente é muito difícil entender que Deus, ele simplesmente, ele não teve início e ele não vai ter fim. Deus sempre existiu. Deus, ele é eterno. Ele é o próprio conceito de eternidade. Deus é eterno. Então, desde sempre Deus existiu, desde sempre Deus vai existir. E aí nós falamos aqui sobre esse conceito, e aí, lembra, lá nas primeiras aulas, quando eu falei sobre teologia, no estudo de número 1, eu dei uma aula sobre teologia, e sobre como a teologia, ela não necessariamente ela é confrontada ou impactada, a nossa fé é confrontada ou impactada pela ciência de maneira geral. A gente conversou sobre isso, sobre a teoria da evolução, sobre o Big Bang, sobre todas as estruturas, e a gente afastou no primeiro momento até argumentos, vamos dizer assim, de cunhos de fé, né, do ponto de vista protestante de fé. Era só um exercício natural de lógica. Qual é o exercício natural de lógica? Por que nós cremos que Deus é eterno? Ah, pastor, você crê que Deus é eterno, porque você é pastor, porque você é protestante, porque você é evangélico. Não, vou afastar isso nesse momento e vamos ter um raciocínio meio que lógico. Uma das dificuldades, inclusive, se você olhar para a teoria do Big Bang, por exemplo, da grande explosão, e aí tem as teorias em relação a isso, você tem basicamente uma teoria, né, onde você tinha um único ponto inicial, né, vou colocar grandão aqui para a gente ter essa referência aqui, e a partir desse ponto, o que acontece? Você tem uma grande explosão, e essa explosão, ela ecoa para todo o universo. E aí, aqui em algum ponto, os átomos se unem, forma aqui o Sol aqui no centro, né? Aí aqui é a Via Láctea, com os planetas e tal. Mais ou menos essa é a teoria. Então, esse é o ponto de vista. A própria ciência defende que daqui para lá, por exemplo, foi criado três coisas. O que não existia antes? O tempo. O que não existia antes? A matéria. E o que não existia antes? Do espaço. Por quê? O tempo. Porque a percepção de tempo é o passar do tempo, o passar das coisas. Então, as coisas efetivamente começaram a passar a partir dessa criação. E eu estou utilizando, nesse caso aqui, uma teoria que é mais comum que a gente conhece, que é do Big Bang, por exemplo, em relação a isso. Que é o passar do tempo, que a gente tem essa percepção. Por quê? Porque nesse ponto inicial aqui, nada passava, porque nada existia. Você só tinha uma grande concentração de nada, vamos colocar assim, tá bom? E então o tempo ele passa a acontecer a partir de que as coisas começam a ficar velhas, passar o tempo. Minuto, 1 segundo após a explosão, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 10 milhões de anos, sim. Aí você pode pegar a teoria do ponto de vista científico da forma como você quiser. Você tem uma questão da existência da matéria. Por quê? Porque até então aqui não existia matéria teórica pela ciência. Antes do Big Bang não existia matéria, existia algo
e aí eles chamam de vários nomes, né? Uma antimatéria, qualquer que seja o nome lá, qualquer que eles usam, que não existia, mas passou a existir a partir daqui. E, por fim, o espaço. Porque, como tudo era unido num único concentrado, o que define espaço? Lembra da escola? Você tinha mais ou menos esse plano aqui cartesiano, certo? Nós aprendemos lá de x, y e o que nós chamamos de z, que dá as três dimensões. Então, para um plano bidimensional, x e y, lembra que a gente tinha reta lá na escola, né? E aí, quando você tem um plano tridimensional, você tem o eixo x, o eixo y, vou até fazer para frente que fica mais fácil, né? E aqui você teria um, um eixo z, e aí aqui você, por exemplo, em vez de ter uma reta, você poderia ter um círculo aqui nessa estrutura, né? Um grande círculo aqui. Então, vou até desenhar melhor. Um quadrado. Então, você teria aqui um quadrado, não, um cubo, né? Teria aqui um desenho de um cubo, enquanto que você só conseguiria ter um quadrado desenhado. Então, essa percepção de tempo acontece a partir disso. Então, qual era o nosso conceito em relação a isso tudo que a gente estava falando? Criação do tempo, matéria e espaço. Então, teoricamente, eu até mandei um vídeo sobre um debate sobre isso, e aí que falava justamente sobre isso. Então, se tem tempo, matéria e espaço a partir daqui, então antes disso você só podia existir alguém que era atemporal, algo ou alguém que era atemporal, algo ou alguém que era imaterial e algo ou alguém que não era limitado pelo espaço. Porque antes disso não existia nada, absolutamente nada. Por que Deus é eterno? Porque nós cremos dessa forma, pela revelação que o Senhor tem na sua palavra, mas também pelo exercício lógico. É meio que a teoria do Pai de Deus. Tudo bem, vamos supor aqui por um minuto que a gente crê que Deus não é eterno, Deus foi criado. Deus tem um pai. E quem criou o pai de Deus? Quem criou o pai de Deus foi o pai do pai de Deus. Então, o pai do pai de Deus foi criado por quem? O pai do pai de Deus foi criado pelo pai do pai do pai do pai de Deus. Você, em algum momento, você precisa assumir logicamente que você tem um princípio criador de todas as coisas. É lógico. Não é uma questão nem de fé, é uma questão de inteligência. Que em algum momento você vai dizer assim, não, algo começou isso tudo. E antes desse algo que tinha um outro algo. Tá, mas e antes desse outro algo? Tinha um outro algo. Não, e antes desses outros algos? Tinha um... Não, em algum momento você precisa definir uma linha de corte, que é o princípio. E é o que o Senhor determina. Ele fala, olha, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Então, Deus estabelece, nós por fé, pela revelação do Espírito Santo, pela sua palavra, nós cremos que Deus ele é o princípio de todas as coisas. Deus existia de passado, da eternidade passada, da eternidade futura, porque Deus e por isso que Deus não se sujeita a tempo, a matéria e nem a espaço. Deus não se sujeita a isso. E aí, em algum lugar desse ponto aqui, em toda a estrutura, houve, por exemplo, a criação, eu vou marcar aqui nessa linha temporal aqui de Deus, lembrando que aqui é o que a Bíblia chama do kairos, né? Se você já ouviu falar sobre essa expressão, o tempo de Deus é chamado kairos. Depois eu vou colocar aqui o outro tempo. Mas em algum tempo desse kairos aqui, desse tempo de Deus, desse tempo da eternidade, e eu vou colocar aqui mais ou menos, vamos supor que aqui foram criados os anjos. E os anjos foram criados para viver eternamente, para toda a eternidade. São seres eternos, seres espirituais. E a Bíblia, ela, em algum momento, a Bíblia começa a relatar a respeito de um momento. Qual é esse momento? O momento que Deus, pela sua vontade, e aí também vou marcar aqui nesse tempo, por que eu estou marcando à frente? Porque a Bíblia já relata, ela já começa com Satanás, por exemplo, existindo no Éden, tentando a mulher, tentando sobre a ordem de Deus, sobre a questão, a gente vai falar sobre pecado já na apostila 2, a gente vai terminar o capítulo 12, depois o 13, depois a gente vai entrar no capítulo 14, que é na apostila 2, a gente vai falar basicamente sobre o pecado e todos os impactos a respeito disso. Mas, se atendo só a isso, Satanás já existia. Você já abre Gênesis com Satanás lá enganando a mulher. Então, ele já existia. Né? Ele já estava nesse momento. Então, algum momento aqui desse tempo aqui, Deus faz toda a criação, que é o que nós estamos falando aqui. Deus estabelece aqui que nós acreditamos que é o haja luz, que é Gênesis capítulo 1, versículo 1. O Espírito de Deus parava sobre as águas e Deus disse,
haja luz. E toda a criação foi feita. A partir desse momento, Deus criou o homem, eu vou chamar essa linha aqui, eu vou aproximar. Deus criou o homem, deixa eu aproximar aqui. Nesse momento aqui, Deus criou o homem para viver sobre essa linha de eternidade com ele. Deus não criou o homem mortal. Deus Amor, criou o homem para viver sobre essa. Deus criar o mundo, será que existe outro Ai, peraí. mundo que deu errado? Oi. Você está falando, Yasmin? Desculpa, acho que eu te mutei. Yasmin? Oi, Peixe, eu tava ligado no meu microfone? Tava. Eu te mutei certo, então. Mas ninguém ouviu, só ouviu só se chamando. Tudo bem. Ah, Mas, tá bom. Eu pensei que era uma pergunta, depois eu perguntei. Mas a gente, nesse momento aqui, Deus faz a criação, Deus cria o homem. Tá? Em algum momento dessa linha da eternidade, Deus criou o homem, por exemplo. Por exemplo, não. Segundo o relato bíblico. E aí, a partir desse momento, o homem é criado para viver eternamente. Só que o homem vai aqui e cai. O homem e a mulher, no caso, né? Ele cai. E essa queda, né? Ele ela gera uma outra linha do tempo. A gente não está te ouvindo, pastor. Agora estão me ouvindo, né? Eu caí aqui. Agora sim. Eu fui falar em queda e caí, né? Da internet aqui está ficando. Mas nesse momento aqui, no relato de Gênesis, a gente vê a queda. E nessa estrutura aqui, acaba gerando uma outra estrutura de tempo, o que a Bíblia vai chamar de era. Nós vimos nas outras aulas, se você não assistiu isso, volta na aula anterior, a gente está falando da era, né? Da era do homem, da era, e vai existir a era do Senhor, assim como está tendo a era do pecado, enfim, houveram eras ao longo do tempo. E essa era, ela é definida por um tempo que nós chamamos de cronos, daí vem cronologia, cronômetro, é o tempo medido do homem. Então, nessa estrutura. Então, Deus vive no Kairos e o homem no Cronos. E por que eu estou fazendo isso tudo? Eu não estou fugindo do tema, é só para a gente entender. Quando nós chegamos nesse ponto aqui, a partir daqui, existe uma tendência natural que é a seguinte: o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, qual é a direção por conta do pecado, independente de quem você é? Qual é a direção do pecado? É nos levar à morte, que a Bíblia diz que é a separação espiritual de Deus ou a segunda morte. A primeira morte, morte do corpo físico; a segunda morte, a separação eterna de Deus. Então, todos nós estávamos condenados, inclusive quem? Quem nós estamos estudando aqui? Satanás e seus anjos. Estávamos condenados para o inferno, juntamente com Satanás e seus anjos, que a gente vai ver lá em Apocalipse a descrição disso. Só que o Senhor, na sua infinita misericórdia, ele estabeleceu uma opção, um novo caminho para nós não mais vivermos e morrermos por conta do salário do pecado, mas nós temos a capacidade, ou a possibilidade, melhor dizendo, de sermos ligados novamente a essa linha de tempo eterno. Isso está descrito de maneira muito clara em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é a explicação? Deus simplesmente amou. Deus desejou no coração dele, deseja no coração dele, ter aqueles que o amam eternamente com ele. E para isso era necessário religar ou
trazer de volta o homem para essa linha do tempo de eternidade com Deus. Isso foi feito através de um novo e vivo caminho na cruz por Jesus. Jesus passa a ser a opção para o homem caído para que ele não siga o fluxo normal do qual todos estão condenados em direção à condenação eterna, à separação de Deus eternamente ao inferno, mas que tem a possibilidade de tomar um novo e vivo caminho e ser religado para a eternidade novamente com Deus. E óbvio que eu não vou entrar em questão aqui de soteriologia, de salvação ainda, que é a transformação do nosso corpo glorificado, enfim, outras coisas, mas é só para que você entenda o plano da salvação. Então, entendendo toda essa estrutura, você entende o que está em jogo a partir de agora. A partir de agora, o que nós estamos falando é sobre uma batalha espiritual com um único intuito. A Bíblia diz que Satanás e seus anjos eles já foram derrotados. A Bíblia fala que Jesus expôs, através da sua morte na cruz, potestades e principados à vergonha. Ele derrotou, ele já está derrotado. Jesus não é que talvez seja vitorioso, não é que talvez ele ganhe no final disso tudo. A Bíblia em Apocalipse declara que Jesus é o vencedor, que Deus colocou por estrado de seus pés todos os seus inimigos. Jesus já venceu na cruz. A contagem de tempo agora é somente para a consumação do juízo de Deus, que fala lá em Apocalipse 20, numa imagem que a gente chama do grande trono branco, em Apocalipse capítulo 20, depois você pode ler lá sobre isso, que é quando todos vão se chegar diante de Deus para prestar conta daquilo que fez. Então, nessa estrutura, passa aqui no trono branco, e depois lançado no inferno junto com Satanás e seus anjos caídos. Então, a partir de agora, a discussão em que vocês precisam entender, e o que eu tenho tentado falar aqui nessa aula ao longo dessas últimas semanas, é que a grande batalha espiritual que existe não é para roubar a sua... É óbvio que rouba a sua bênção, né? Que no meio pentecostal fala sua bênção, roubar a sua vitória. Quer roubar o quê? Destruir sua família, tirar sua paz, te prejudicar de alguma forma na saúde, no emprego. Esses são instrumentos, mas não é o fim daquilo que nós chamamos de uma batalha espiritual. No fim de todas as coisas, qual é o objetivo desse exército maligno ou de Satanás e seus anjos? É simplesmente tirar a sua salvação, é que você erre o alvo. Qual é a definição? E nós já falamos isso aqui. O que significa pecado? Pecado é literalmente, nas escrituras a gente vai ver isso também na segunda apostila, é errar o alvo. A palavra original para pecado no hebraico é errar o alvo. Quando você erra o alvo, quando você erra a direção que é Deus, você peca. É errar o alvo. Por isso que o apóstolo Paulo disse, olha, esquecendo para as coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo. E o alvo é Cristo. Paulo sabia que o alvo é o contrário de errar o alvo. Se você está indo para o alvo, que é Cristo, você não está errando o alvo. E errar o alvo é a etimologia raiz da palavra pecado. No hebraico, a palavra pecado é literalmente errar o alvo. Então, a tentativa é que você erre o alvo, para que, entre aspas, você passe direto diante dessa grande possibilidade de salvação, que é Cristo, e tenha a possibilidade de tomar novamente, de ser ligado a uma vida eterna com Deus. Por isso que, no sentido original, estrito da palavra, e aí sem nem conotação de pejorativo ou nenhuma contaminação humana, mas a palavra religião significa religar, religare, que é ligar novamente, nos ligar novamente a Deus. Jesus veio estabelecer essa religação, essa religião nesse sentido. Não é religiosidade, a religião é a capacidade de nós nos ligarmos a Deus. Isso só era possível se houvesse o quê? Um novo caminho. Por isso que Jesus declara, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai, ninguém vai viver com o Pai na eternidade se não for através dele. E toda a batalha espiritual que nós passamos a partir de então é justamente Satanás, desde a queda do homem, ele não era satisfeito com o homem na eternidade, lá vivendo com Deus, porque ele era caído, e ele vai lá e gera essa tentação, né, para primeiro Eva, depois Adão cai, da desobediência. O pecado original é a desobediência, e é a base de todo pecado. A gente vai falar sobre isso na segunda apostila, mas a base do pecado,
Ah, porque é a pornografia, a prostituição, é o roubo, é a violência. Não. A base de todo pecado, isso são as consequências, é a manifestação do pecado. Agora, a base de todo pecado está na desobediência. Quando você desobedece a Deus, você fatalmente vai acabar errando o alvo e você vai acabar pecando. Quando nós nos submetemos ao senhorio de Jesus Cristo, por isso Jesus fala, vocês precisam morrer para que eu possa viver em vocês. Vocês precisam ser batizados. Quem for batizado e ser batizado será salvo. Você precisa descer, né? Sepultar a velha criatura e viver uma nova vida, agora como filho de Deus, e eu viver através de você, porque somente através de Cristo nós somos capazes de a sermos obedientes à vontade de Deus e à sua palavra. Sem ele é impossível isso ser feito. Então, fatalmente nós vamos errar o alvo e fatalmente nós vamos pecar. Então, todo o conjunto hoje, toda a luta espiritual é para você errar o alvo, para que eu e você nós percamos aquilo que nós temos de mais precioso, que é o nosso relacionamento íntimo e sincero com Deus e a nossa confiança nesse novo e vivo caminho que é Cristo Jesus. Efésios 2:8 fala, pois vocês são salvos pela graça mediante a fé. Qual é a definição de fé? Confiança em Deus e sua palavra. Pois vocês são salvos pela graça, de graça, mediante uma bênção não merecida, para que vocês são salvos pela graça por uma bênção não merecida, mediante a fé, mediante a confiança de vocês em Deus e na sua palavra. Lembrando que a palavra é a própria definição de Cristo. João 1 diz, no princípio era o Logos, no princípio era a palavra, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, o verbo habitou entre nós, e nós vivimos como unigênito do Pai, como a imagem visível do Deus invisível. João capítulo 1, você pode ler lá que vai estar claramente isso. Então, toda briga a partir de então, desses seres espirituais, Satanás e seus anjos, é justamente para fazer que você perca isso que Deus está construindo, que Efésios fala de maneira tão brilhante, que ninguém imaginava. Os anjos almejaram poder declarar isso, poder ter o conhecimento e anunciar isso, que é o plano da salvação de Deus. Deus, ele não poupou nem mesmo a si mesmo, né, nem mesmo a seu filho, para que nós pudéssemos ter esse novo e vivo caminho de viver eternamente com ele. Então, quando você entende isso, e eu vou passar um vídeo, eu vou entrar para vocês terem essa visão, e eu vou entrar nessa apresentação de Satanás, falando claramente, né, sobre ele, sobre a sua concepção, sobre sua estrutura, para a gente ter um overview, mas o que eu quero dizer para você nós já falamos, e eu vou repetir isso mais uma vez, se você não viu a última aula. Eu uso muito esse símbolo porque acho que fica muito claro sobre isso. Antigamente, e eu vou falar isso de novo, quem é mais antigo, lembra desse símbolo. Se você não lembra, você já deve ter visto aí um símbolo assim, que era meio dessa forma aqui, chamado Yin Yang, né? E aí, essa é uma forma de dualidade, né? Um lado aqui é mais escuro, né? Esse lado que seria achurado, em preto e tal. Isso aqui é uma forma de dualidade, que significa que bem e mal se equilibram, e um pouco do mal tem um pouco, o bem tem um pouco do mal, e vice-versa. Nós não acreditamos nisso. Diante de tudo isso que nós falamos aqui, nós acreditamos que o Senhor, o Deus eterno, ele está muito acima de Satanás e seus anjos. Não existe uma medição de força entre isso. Deus já é o vencedor. Deus, ele é poderoso, onisciente, onipresente, sobre todas as coisas, ele é onipotente, ele é Deus. A briga de Satanás e seus anjos são contra nós, na tentativa de nos levar para o mesmo destino que eles terão na eternidade. Então, quando você entende isso de maneira clara, você começa a perceber que também o poder que há em Deus, o poder que há no Espírito Santo de Deus, que o nome de Jesus é poderoso, e a partir daí você não precisa temer, não para você simplesmente desrespeitar nesse aspecto, né? Você desrespeitar ou, vamos dizer assim, viver, né? Viver como se, não, Satanás e seus anjos, tudo bem, né? Não serve já, não. Eles vão militar contra a sua vida. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. São seres poderosos. Nós já estudamos sobre os anjos caídos e vamos falar um pouco de Satanás. São seres poderosos. Mas o que eu estou também tentando dizer aqui é que porque dentro da igreja, mais uma vez, nós somos pentecostais, cremos no movimento pentecostal, somos filhos do movimento pentecostal do início do século passado. Ali, nós cremos no movimento pentecostal, mas no movimento pentecostal,
Eu falo muito disso porque, assim, do outro lado, nas igrejas tradicionais, tem uma tendência meio que a não dar valor, né? Ou meio que descartar isso. E no movimento pentecostal, a valorizar demais. E aí tem gente que fala assim, olha, pastor, eu não quero participar de nenhuma atividade da igreja, porque a luta vai se levantar, e Satanás, e é melhor ficar no meu canto. Isso se tornou uma prática comum no meio protestante. As pessoas abrem mão do seu chamado, abrem mão de participar na sua igreja, de participar do seu ministério, por conta dessa falsa premissa de que Satanás vai se levantar, que a luta é grande. Não, meu irmão, a luta é grande em qualquer momento. Ninguém vai te aliviar, Satanás, seus anjos não vão te aliviar, caídos não vão te aliviar, porque você não está no ministério, porque você está. Ele não vai ter mais pena ou menos pena de você, porque você está não fazendo ou fazendo algo para a igreja. Ele quer, deixa eu falar de maneira muito clara, ele quer destruir você. Ele quer destruir a sua alma. Ele não quer o seu casamento. Ele não quer o seu carro. Ele não quer a sua casa. Ele não quer o seu trabalho. Ele não quer a sua saúde. Isso são meios pelo qual ele está utilizando para chegar a um objetivo final, que é destruir você, que é acabar com você. Satanás significa inimigo. Ele é o inimigo das nossas almas. Ele não existe brincadeira, não existe meio termo, não existe uma negociação. Sabe, como é meio que a política americana, que negocia com o terrorista? Não existe negociação. Ele vai e quer destruir você. Isso vai acontecer independente se você está no ministério, está no ministério. A luta vai ser grande sempre. O que nós podemos fazer é, no poder e na autoridade do nome de Jesus, tomar a nossa posição para o reino. E a partir do reino, nós ajudarmos a Deus no cumprimento dessa grande comissão. Por isso que Jesus fala em Mateus 28 da grande comissão. Qual é a grande comissão, a missão conjunta? É anunciar o evangelho. Qual é o evangelho? São as boas novas. E qual é a boa nova? Que foi feito um novo e vivo caminho para ligar o homem de volta a Deus, e esse caminho é graça, é adquirido por meio da graça, simplesmente confessando e aceitando Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Essa é a obra de Deus. As pessoas deturparam isso ao longo do tempo. É óbvio que você ficar na porta da igreja, né? Eu fazer meu trabalho como músico na igreja, de fazer as coisas na igreja, é óbvio que é a obra de Deus no sentido de a gente estar ajudando para o reino. Mas a obra de Deus, o que Deus está fazendo, o que Deus está construindo, a obra que está sendo realizada, é isso aqui que nós vimos. É esse grande plano de salvação que Deus estabeleceu para ligar novamente o homem a ele. Por quê, pastor? Por que Deus fez isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele não poupou absolutamente nada. Ele deu seu filho unigênito, aquilo que ele tinha de mais precioso. Ele se entregou até a morte de cruz para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Ou seja, tenha a vida de Deus nele. Então, entendendo isso, eu vou colocar um vídeo agora que vai falar sobre esse grande dia, sobre o dia do Senhor. Vocês vão entender esse conjunto e a gente vai tratar um pouco. Eu não estou dando ênfase sobre Satanás, porque assim, a gente vai ler os textos, mas eu não queria criar esse ambiente das pessoas que não fazem as coisas na igreja. Não, meu irmão, você tem autoridade no nome de Jesus. Se você é um cristão sincero, se você tem um coração para Deus, se você tem uma vida com Deus, você tem autoridade no nome de Jesus para você expulsar demônios. Jesus disse isso, olha, vocês vão fazer obras maiores do que as minhas. Em meu nome vocês vão curar, em meu nome vocês vão expulsar demônios. E isso não é, e isso eu vou falar bastante claro aqui. Isso não é privilégio de uma casta eclesiástica dentro da igreja. Isso não é meu privilégio como pastor, não é meu privilégio como apóstolo, não é meu privilégio como... Não existe isso. Foi criado, foi roubado de nós ao longo do tempo, dos últimos anos, essa questão. Nós cremos, porque somos Deuteronômio. Se você não sabe, entra lá no www.deuteronômio.com. Você vai ver sobre nós, nossa declaração de fé. Nós cremos que nós precisamos voltar a refalar, a deuteronomar, a falar novamente, uma segunda vez, assim como Moisés fez da lei, falar novamente sobre as bases da reforma que nos tornaram protestantes. Sobre essa questão, sobre isso tudo que nós precisamos voltar para dizer o seguinte, olha, não é o pastor, não é o apóstolo, o bispo, sabe? Não é isso. É o sacerdócio universal do crente. Todos nós aqui, crentes, nascidos de novo, temos autoridade no nome de Jesus para impormos as nossas mãos, para curarmos pessoas, obviamente, segundo a vontade de Deus,
para realizarmos milagres, para expulsarmos demônios, para termos uma vida segura, não na nossa santidade, não na nossa capacidade, mas naquilo que nós entendemos, naquilo que nós colocamos como sendo a autoridade que foi estabelecida baseado no nome do Senhor Jesus. Amém? Então, de maneira clara, é isso. Eu vou compartilhar agora a tela. Deixa eu puxar de volta aqui para mim o meeting. Depois eu mando o link se vocês quiserem. E eu falando sobre o dia do Senhor para que vocês entendam isso. Me ajudem só dizendo se vocês conseguem ver a aba. Deixa eu pegar aqui o dia do Senhor, compartilhar. Vocês conseguem ver a tela? Sim? Sim. Agora eu preciso do áudio. Vocês conseguem ouvir o áudio? Sim. Sim. Tem áudio. O dia do Senhor é uma frase na Ouvem? Bíblia que pessoas religiosas Ouvindo? usam, geralmente quando falam do fim do mundo. Sim. Sim, então eu vou voltar e vou deixar vocês assistirem. O dia do Senhor é uma frase na Bíblia que pessoas religiosas usam, geralmente quando falam do fim do mundo. Coisas como Armagedon ou Apocalipse. Você deve conhecer essa imagem de Jesus retornando num cavalo branco e traz uma espada para o juízo final. E todos querem saber como isso vai acontecer. Muitas dessas imagens vêm do último livro da Bíblia, mas para entender você precisa voltar para o primeiro livro. Quando a história começa, Deus cria um mundo incrível. Ele dá poderes aos seres humanos para que governem em seu nome. Mas os seres humanos são tentados por esse misterioso personagem que não é humano. Ele oferece uma promessa. Vocês podem definir o bem e o mal como quiserem e se colocar no lugar de Deus. E eles fazem isso. As histórias seguintes são sobre relacionamentos rompidos e a violência como resultado. Sim, essa promessa gera grandes problemas. Agora todos têm que se proteger e lutar por sobrevivência e usam a morte como arma para ganhar poder. E depois vem a história sobre como construíram a cidade da Babilônia. Ou Babel em hebraico. Todos se juntam para se elevarem ao lugar de Deus. E Deus sabe como isso pode ser devastador. Uma cultura determinando o bem e o mal como se fossem Deus. Então Deus confunde seus idiomas e os dispersa. A partir daqui, a Babilônia se torna um ícone na história bíblica. Uma imagem que representa a rebelião de toda a humanidade contra Deus. A próxima vez que a gente vê isso é na história do Egito. Isso, Faraó, o rei do Egito, se sente ameaçado pelos imigrantes israelitas e começa a matar todos os meninos, escravizando o resto. Isso é muita maldade. O Egito é como a Babilônia, só que maior e pior. São egoístas e abusam dos outros, redefinindo o mal como bem. Então Deus usa a maldade de Faraó contra ele. O orgulho faz Faraó continuar, e ele é engolido pela morte. Depois desse grande livramento, os israelitas cantam uma música sobre como Deus é o guerreiro que libertou o povo do mal. Os israelitas se referem a esse momento como o dia. O dia que foram resgatados de um sistema corrupto. Todos os anos até hoje, os israelitas comemoram o dia da libertação com uma refeição simbólica de um cordeiro sacrificado. É a Páscoa. Finalmente Israel entra em sua terra, agora tem seus reis e enfrenta novos inimigos. Então, o antigo dia do Senhor, comemorado em toda a Páscoa, cria a esperança de que Deus vai trazer esse dia de novo, para salvar Israel de todas as ameaças. Nas colinas havia um pastor de ovelhas chamado Amós. Deus escolheu Amós como profeta para anunciar notícias assustadoras a Israel, que Deus traria outro dia do Senhor contra os inimigos dele. Mas desta vez, o alvo é Israel. O quê? É triste, mas os reis de Israel escolheram redefinir o bem e o mal como queriam. E o resultado foi corrupção e violência. Então o povo de Deus se tornou como a Babilônia. Os oprimidos se tornaram opressores. A Babilônia parece uma armadilha. Ninguém escapa. Então o dia do Senhor recai sobre Israel. São conquistados e levados prisioneiros para o exílio. A partir daí, Israel sofreu sob o domínio de vários impérios opressores. E é nesse ambiente que Jesus nasce. Sim, nessa época, Roma era o império que oprimia Israel. Então Jesus confronta e elimina Roma? Não. Para Jesus, o inimigo real era um mal desumano e misterioso. O mal que tinha seduzido a Babilônia, o Egito, Roma e Israel. Toda a humanidade embarcou na promessa de poder feita pelo mal. Por isso Jesus resistiu sozinho no deserto, quando foi tentado a ceder a esse poder egoísta.
Mas ele não cedeu, e logo depois começa a confrontar os efeitos do mal sobre os outros. Ele começou a dizer que ia para Jerusalém, na Páscoa, para enfrentar o mal de Israel e Roma através da sua morte. Morte? Isso parece uma derrota. Jesus deixou o mal esgotar todo o seu poder, usando a única arma que o mal tem: a morte. Jesus sabia que o amor e a vida de Deus eram muito mais poderosos, que ele poderia vencer o mal ao se tornar o Cordeiro da Páscoa, dando sua vida em um ato de amor. E tudo mudou naquele dia. Quando Jesus derrotou o mal, ele abriu um novo caminho para as pessoas escaparem da Babilônia e descobrirem esse novo poder, essa nova forma de ser humano. Tudo bem, alguma coisa mudou. Mas o poder do mal continua por aí, e a gente continua construindo novas versões da Babilônia. Certo? Então, o último livro da Bíblia, Apocalipse, aponta para o futuro e último dia do Senhor. É quando o reino de Deus vai confrontar a grande Babilônia, que representa todas as nações do mundo. É isso. Armagedon, juízo final. Como Jesus vai acabar com o mal? Não é como você pensa. Em Apocalipse, o Jesus vitorioso é simbolizado por um cordeiro sacrificial ensanguentado. E quando Jesus aparece montado em seu cavalo branco para enfrentar o mal, ele já está sangrando, antes da batalha começar. Já está sangrando? Essa é uma imagem estranha. Sim, porque Jesus não quer o nosso sangue. Pelo contrário, ele venceu com o sangue dele, morrendo pelos seus inimigos. E a espada está em sua boca. Este é um símbolo da autoridade de Jesus para definir o bem e o mal, e cobrar nossa responsabilidade quando finalmente trouxer justiça para sempre. Então, enquanto isso, o dia do Senhor é um convite para resistir à cultura da Babilônia. E é uma promessa de que Deus um dia vai libertar nosso mundo da corrupção e realizar tudo o que prometeu. Amém? Bem. Então, amém. Quer perguntar, Davi? Fica à vontade, tá bom? Não, apertei por engano, desculpe. Não, amém, amém. Então, é isso que a gente precisa entender, tudo isso que eu expliquei, que o vídeo explicou, é sobre essa guerra que ela vai além das coisas que a gente vê, ou das coisas que nós vemos no nosso dia a dia, das coisas que acontecem. Essa é uma guerra que foi estabelecida lá na queda do homem, e que ela só vai ser terminada, né, ou findada naquilo que a Bíblia determina como o grande dia do Senhor. E quem né, ali trata como mal, como um grande mal, é justamente aquilo que a Bíblia estabelece como sendo Satanás e seus anjos caídos e tudo que eles traz a partir da sua queda, né? Então, alguns pontos que nós vamos abordar aqui, eu vou pedir que vocês peguem a Bíblia agora, que nós vamos olhar alguns textos. Primeiro Satanás, ele é tratado de maneira muito clara ao longo tanto do Velho Testamento quanto no Novo Testamento, né? Diversos textos, né? A gente tem de Mateus 13:39, que vai falar sobre o inimigo que semeou, né? O joio, que é o diabo. Jesus fala claramente em Lucas 10:18 que viu Satanás, né, como um raio cair do céu, né? Lucas 11 fala sobre que também Satanás está dividido contra si mesmo, né? Como se Satanás está dividido contra ele mesmo, porque as pessoas ficavam acusando, né, de que Jesus não, se ele dizia que era o Messias, ele estava endemoniado, ele estava com algum problema. E aí as pessoas diziam, você não é de Deus, você é do diabo. E ele fala, mas como é que eu posso ser do diabo se eu estou curando, se eu estou libertando as pessoas? Porque Satanás, né, se eu expulso o demônio em nome de Beelzebul, Satanás está contra Satanás, como é que isso funciona? Então, Jesus reconhecia claramente, primeiro de tudo, a sua existência. E não é um ser fictício, não é uma história de carochinha, não é o boi da cara preta, ele é um ser, ele é uma entidade nesse aspecto, ele é um ser. Jesus falou sobre isso, diversos textos da Bíblia, e ele reconhece a sua existência. Então, Mateus 13:39, Jesus trata disso, Lucas 10:18, Jesus trata disso, 11:18. E, acima de tudo, ele não é uma força, ele não é
energia, não é uma energia ruim, não, ele ele tem uma personalidade, né? Ele é um anjo, mas nesse sentido de ser uma pessoa, no sentido de ter uma personalidade, assim como o Espírito Santo não uma energia boa, não é um arrepio. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Nós já falamos sobre isso quando nós estudamos sobre Deus e sobre o Espírito Santo. Satanás também não é uma energia negativa, não é um arrepio, não é uma zica que você sente, que você passa com um banho de sal grosso, com um banho gelado, com 3 pontos, sei lá, o que você quiser fazer. Não, ele é uma pessoa, ele é o mal personificado, né? Ele é um anjo corrompido, caído, né? E ele tem intelecto, ele tem emoções, ele tem arbítrio, ou seja, ele depende, ele define a vontade, né? Ele é moralmente responsável pelas suas escolhas, e a gente pode ler aí sobre esses textos, né? Vamos abrir 2 Coríntios 11:3 e depois vamos ler esse texto de Mateus 4:3 a 11. Eu gosto desse texto, e depois a gente 2 Coríntios 11:3. Você me ajuda aí, por favor. Posso ler, pastor? Pode. Pode ler. De 4:3 a 11. Manda que. Tá. Mas eu tô falando, tô dando certo, né? Mateus capítulo 4, versículo de 3 a 11. Tá, beleza. Hum, Vou começar novamente. hum. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: Tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Amém. Então, é só o texto, um dos textos mais claros, né? Que é Jesus enfrentando o que nós vimos no texto ali, como sendo o mal que atua na humanidade, né? Da mesma forma que foi proposto no jardim para o primeiro Adão tomar o controle a respeito do que é o bem e o mal, também foi oferecido a Jesus esse poder egoísta, né? Que no vídeo chama de poder, esse poder egoísta, sobre tomar as rédeas. E Jesus, ele claramente, ele combate, ele resiste e vai se pautando aonde? Na palavra, né? Ele vai se pautando naquilo que estava estabelecido na palavra do Senhor, a respeito do que falava sobre ele vai combatendo isso. Então, primeiro ele tem intelecto. Por que tem intelecto? É uma personalidade, está conversando, tá argumentando, está fazendo de maneira muito clara. Apocalipse 12, a gente não vai ler agora, mas fala que o diabo age desceu à terra e tem grande ira, ele tem sentimentos, né? Ira, ódio, desprezo, né? Sobre isso a Bíblia vai tratar, né? E aí ele também tem arbítrio, né? Ele tem vontade, manifesta. Em um dos textos clássicos, né? Eu vou fazer um contraponto. A grande parte da teologia, vamos dizer assim, moderna, né? Aceita esses textos de Isaías, que a gente vai ler 14, Ezequiel 28, como sendo textos que apontam para Satanás e para sua criação, né? E falam sobre ele, né? Outros você pode encontrar alguns teólogos que não aceitam, que vão dizer que, na verdade, só trata só sobre o rei de Tiro,
uma profecia sobre sobre essas pessoas especificamente, mas existe esse consenso e a gente vai, eu particularmente, né, do ponto de vista teológico, eu acredito que fale claramente sobre o diabo, sobre a sua concepção e sobre o momento em que ele se rebela contra o Senhor, mas muitos teólogos, assim, não muitos, né, mas existe alguns que não defendem. Só para se você não se deparar com esse argumento e falar, nossa, o pastor ensinou tudo errado, tá vendo? Não tem nada a ver, não. Tem essas duas linhas, e a linha mais aceita, no meio pentecostal principalmente, é de que Isaías 14 e Ezequiel 28 vai falar sobre isso. Vamos ler lá Isaías 14, deixa eu abrir aqui o texto. Acho que é do 14 ao 15. Deixa eu ver aqui. Isaías. Do 12 ao 15. Se você puder abrir aí. Vamos ler o versículo Isaías 14, do 12 ao 15. Quem achou pode ler. Esse é um texto clássico, né, que fala sobre esse tema. Alguém achou? Isaías? Eu achei. Uhum. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada? Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações? Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol você será levado. Irá Bem, ao fundo do abismo. bem, eu vou ler aqui na NVT, que é a NVI atualizada, né? Como você caiu dos céus, ó estrela brilhante, filho da alvorada. Foi lançado à terra, você que destruía as nações. Pois dizia consigo, né? Subirei aos céus e colocarei meu trono acima das estrelas de Deus e dominarei no monte dos deuses nos lugares distantes do norte. Subirei ao mais altos céus e serei como o Altíssimo. Em vez disso, será lançado no lugar dos mortos e mais profundo abismo. Né? Alguns fazem a correlação em relação a esse texto com Satanás quando Jesus declara, né, de maneira muito clara, que viu, né, Satanás ser cair do céu, né, ser lançado, né, como um raio cair do céu em Lucas 10:18, né? Jesus diz claramente: eu vi Satanás como um raio, né, cair do céu. Ele foi jogado, né, foi lançado fora do céu por conta da sua rebeldia, tá bom? Então esse é um texto. O outro texto que nós vamos ler que vai falar sobre a natureza da criação dele, como ele foi criado, é o texto de Ezequiel 28. Se vocês puderem abrir Ezequiel 28, a gente vai falar sobre isso. Ezequiel capítulo 28 é o texto que trata sobre esse tema. Versículos 14 e 15. Vamos ver, vamos ler do versículo 13, na verdade. Se ninguém achou, eu posso ler. Pode ler então. Vamos ler do 12, do 13, na verdade, até o 19. Ezequiel 28, 13 ao 19. Uhum. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus, seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei.
você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso, eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso, eu o atirei à terra. Fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu, e reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam espantaram-se ao vê-lo. Chegou o seu terrível fim, você não mais existirá. Então, é um texto que, para nós, fala muito claramente, né, sobre esse querubim ungido, né, porque a gente vai ver na classe de anjos, né, a gente depois pode falar na próxima aula sobre um pouco disso, sobre na classe de anjos tem querubins, serafins, que são classes que os anjos identificam, né, e sobre esses anjos existe uma classe, um único classe de anjos que a Bíblia identifica só um como arcanjo, né, que é um arquianjo, um líder dos anjos, né, alguém que está sobre os anjos. E querubim ungido é um título que somente é atribuído nesse texto de Ezequiel, onde diz que seja o próprio Satanás. Em algumas versões fala sobre a medida de perfeição, né? Você era a medida de perfeição. Só para vocês entenderem, né, como trata esse texto sobre ser medida de perfeição, eu queria pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo achar, na Bíblia não, aqui na internet, não vou conseguir achar agora, mas para você ter uma ideia é o seguinte, existe uma barra, tá? Uma barra de platina, se não me engano, no museu na Inglaterra, uma barra feita de platina. Imagina uma barra feita de platina, né? De um material chamado platina. E essa barra, ela não tem 1 metro. Ela não tem 1 metro. Ela é o metro. Para que algo diga que tem 1 metro, precisa ser igual a ela. Para que algo diga que tem 10 metros, precisa ter 10 vezes o tamanho dela. Ela não é 1 metro, ela é o metro. Ela é a medida de perfeição, ou seja, para algo ser exatamente, ter exatamente 1 metro, precisa ser exatamente do tamanho dessa barra. Vocês entendem isso? Então, quando a gente fala que Satanás era medida de perfeição, era que tudo que era criado era comparado a ele. Porque ele foi criado que era um ungido, no mais alto lugar, né, sobre líderes dos anjos do Senhor, numa posição de destaque. Esse texto de Ezequiel, o profeta diz que esse orgulho dessa posição, da sua sabedoria, de todo o seu esplendor, fez com que ele acreditasse que ele poderia ser igual a Deus e se sentar no mais alto monte. Mas a Bíblia deixa claro que no dia que ele foi criado, ele era criado como toda a criação, né? Como uma planta é criada, como nós fomos criados, ele era a criação, ele não era o Criador, ele não era Deus, ele não era da mesma essência de Deus, ele não era Deus, como Jesus é Deus, Filho de Deus, da mesma essência de Deus e Deus. O Espírito Santo é Deus, né? Então, esse texto fala sobre esse ensoberbecimento do coração, e Deus fala claramente que ali Deus lançou ele fora, né? Lançou ele para vergonha, enfim, ele de uma maneira vergonhosa, e aí fala que toda a beleza foi tirada, né? E um fogo, né? Fiz sair no versículo 18, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, né? Te consumiu como cinzas aos olhos de todo que te contemplou. Então, ele perdeu a sua beleza, perdeu tudo isso. E a partir dessa, ele era, entre aspas, até aquele momento, o maior expoente da criação, né? Ele era a medida de perfeição. E quando Deus decide no seu coração criar um homem, não um ser espiritual, não ser como os anjos, mas a sua imagem e semelhança, né? O homem, lembre-se disso,
Os anjos não são imagem e semelhança de Deus. O mais perfeito que Satanás poderia ter sido na sua criação, ele não era a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus somente o homem foi. O homem é a grande coroa da criação. Por isso o ódio de Satanás contra a humanidade, contra os descendentes de Adão. E por isso um Adão falha no jardim, lá no paraíso, e um outro Adão, o segundo Adão, a Bíblia fala isso em Hebreus, se não me engano, ele é vitorioso também no jardim, no Getsemane, onde um falhou porque decidiu, baseado no engano de Satanás, tomar para si mesmo a decisão da sua vida. O outro foi vitorioso porque, diante dessa situação de escolher entre passar o cálice e fazer a vontade do Pai, Jesus escolheu claramente: olha, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo que seja feita a sua vontade. Eu me submeto à sua vontade, ao seu querer, entre a minha melhor decisão ou a minha percepção de decisão, que talvez seja melhor nesse momento para mim. Jesus diz: olha, eu prefiro me submeter à sua vontade. E Jesus ficou ali submisso, né, nesse aspecto, obediente, essa palavra, à vontade do Pai, e onde o primeiro Adão falha lá no início, o segundo Adão, ele abre uma nova, um novo e vivo caminho para o Pai, onde o primeiro Adão falha e cria-se toda uma raça, a raça humana, caída, afastada, distante de Deus. O segundo Adão é vitorioso e ele inaugura uma nova raça, uma raça de filhos de Deus, uma raça que vai ter uma promessa de viver eternamente com Deus num corpo glorificado. A gente vai falar disso em outro momento. Mas essa é a estrutura daquilo que nós cremos. Então, Satanás tem a sua natureza, e a gente podia falar sobre outras coisas, nomes principais: Satanás, que é adversário; diabo, que é caluniador; o Deus desse século, como fala em Coríntios; o acusador dos irmãos; Belial, Bezebu, príncipe desse mundo, né? E aí, já lemos Isaías 14 sobre a queda, já lemos sobre o castigo, né? Ele foi expulso, ele vai ser lançado lá em Apocalipse 20:10, fala sobre o lançamento dele num lago de fogo para sofrer, né, eternamente o castigo eterno, né? Mas o que eu gostaria de destacar aqui nas minhas anotações: o trabalho de Satanás sempre está relacionado com opor-se ao plano de Deus, falsificar o plano de Deus, tentou tentar a Cristo, né? Em relação aos descrentes, né? Cegar o entendimento das pessoas que não conhecem Jesus, roubar a palavra do seu coração. Lembra da palavra do semeador, né? Quando é semeada a palavra, e muitos têm essa roubada, né? Vem um pássaro e impede do crescimento, impede que tenha vida. Então, enganar as nações, em Apocalipse 23, né? E contra os crentes, é muito claro, né? Tentar que os crentes para pecarem, né? Acusar, a calúnia, né? Por isso que nós não devemos dar espaço ao acusador, né? No sentido de, quando nós pecamos, não é que você vai pecar conscientemente, prazerosamente, mas somos pecadores. Pecou, 1 João 9, aquele que é fiel e justo para nos purificar de toda a nossa iniquidade. Se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos purificar de toda a nossa iniquidade. Pecou, meu irmão, minha irmã, procure os pés do Senhor, confessa com seu coração e com a sua boca aquilo que você fez. Nós falamos disso uma vez no curso de evangelismo. Temos a maneira de pecar no varejo e confessar no atacado, né? Não confesse, dê nome ao seu pecado, fala: Senhor, me perdoa por isso, me perdoa pela pornografia, me perdoa pela prostituição, me perdoa pela desobediência, me perdoa por isso. Dê nome, fale ao Senhor, peça perdão, mas também confie que o Senhor é fiel e justo para te perdoar. A acusação que passar disso, ela vem do diabo, ela vem de Satanás. Então, é nisso que nós cremos, né? Então, a única forma de nós vencermos essa batalha é intercedermos, orarmos, né? Como fala em Hebreus, pedirmos a Cristo, né? Nós pedimos ao Senhor que nos sustente, né? Quando a gente se achega até a Deus, a gente vive diante dele, que ele nos sustente, ter uma atitude correta, né? Em relação a Satanás e seus anjos, de autoridade, né? Não de simplesmente desacreditar ou esquecer. Não, a sua luta, meu irmão, minha irmã, é contra a carne e contra o sangue, não. A sua luta é contra principados e potestades, ela é espiritual, né? Ao mesmo tempo,
temos a vigilância, né? Porque 1 Pedro fala sobre isso, capítulo 5, que o Satanás está ao nosso derredor, né? Ele está justamente ele captando, né? Ou procurando, né? Uma brecha para poder destruir você, para poder destruir a sua vida, né? Pedro fala claramente: vocês precisam ser sábios, precisam ser sóbrios, né? O que é sóbrio? É atento, é aquele que não está embriagado, é sóbrio, alguém que está consciente. Porque o Satanás, o diabo, ele está ao redor de você, ele é o adversário de vocês. E ele anda ao redor de vocês, bramando como um leão, buscando justamente a quem possa tragar. É isso, é o dia inteiro, sistematicamente. Hoje é assim, amanhã vai ser assim, semana que vem vai ser assim, daqui a um mês vai ser assim, até que Jesus nos busque, ou a gente morra e vá aguardar com ele a grande manifestação da sua volta, né? Então a gente tem uma atitude a gente não tem que ter uma atitude de resistência contra Satanás, mas às vezes a gente precisa fugir, né? Tiago fala sobre isso também, Tito também fala sobre isso, sobre, não, eu vou resistir aqui, sei lá, não, eu vou lá para o meio daquele local que eu sei que eu vou cair, que eu sei que eu vou voltar a velha criatura, eu vou para lá que eu sou resistente. Não, meu irmão, foge, foge, não fica resistindo a essas coisas, se afasta disso. Foge disso, larga isso para lá, porque são forças espirituais poderosas que militam contra a sua vida. E, por fim, eu já concluo agora aqui, usar as armaduras espirituais de Deus, né? Efésios 6, 11 a 18, eu gostaria de ler esse texto para a gente relembrar, se você puder abrir, por favor, e a gente encerra com esse texto em nome de Jesus. Tá, agora eu vi aqui as perguntas, antes de nós lermos o texto aqui. Eu vi essa pergunta agora, Lorena. Pastor, por que Deus criou o Satanás sabendo que depois ele se ensoberbeceria e teria ódio do homem? Lorena, assim como o ser humano, Satanás ele foi dotado também de arbítrio, né? Deus dá a opção de escolha, né? Assim como houveram anjos que escolheram se corromper, houveram anjos que não escolheram se corromper, escolheram ser fiéis a Deus eternamente. Então, a questão Deus fez a criação, Deus criou o homem, assim como Deus criou os anjos, e 2/3 dos anjos seguiram, continuaram fiéis a Deus, 1/3 caiu, né? Então, todo esse processo, e a gente talvez vai entender, é mais uma opinião, tá, Lorena, do que necessariamente um posicionamento teológico, é que eu acredito, da forma como eu vejo tudo isso que a gente viu do plano, é que o Senhor está construindo para a eternidade, né? Deus decidiu no coração ter uma vida eterna com seus anjos, com a sua criação, com a sua coroa da criação, que é o homem, mas esse processo, para ele ser verdadeiro, no sentido de aqueles que viverão eternamente com Deus são aqueles que escolheram livremente viver eternamente com Deus, Deus precisava dotar esses seres, né, e anjos e o ser humano, do livre-arbítrio, concorda? E esse livre-arbítrio ele levava a 2 caminhos, aqueles que seriam fiéis e aqueles que rejeitariam, aqueles que escolheriam não se corromper como os anjos e aqueles que escolheriam se corromper. Mas isso é necessário para que Deus, purificando essa iniquidade, né, como Deus promete fazer em Apocalipse, dali para frente você concorda que todos aqueles que vão viver na eternidade com Deus, eles são aqueles que escolheram no seu arbítrio viver essa eternidade com Deus, né? Eles decidiram aceitar a Cristo, eles decidiram não se corromper com os anjos. Então, o arbítrio ele tinha vamos dizer assim, essas 2 vertentes, né? Ao mesmo tempo que geraria uma criação, seres, né? No caso dos anjos e do homem, né? Uma humanidade, né? A igreja, né? Os salvos, os eleitos, escolheram e vão viver eternamente porque o amaram, porque ele nos amou primeiro, né? Não é uma ditadura, sabe? Deus podia ter voltado, Deus podia ter abaixa todo mundo aí, me adora, porque eu sou Deus. Deus podia ter feito isso com os diabos, com os anjos, com a gente. Só que Deus, ele é amor, né? Ele é um Deus que ele ama se relacionar de maneira verdadeira, porque ele é a verdade. Em Deus não há engano, em Deus não há variação, né? E por ele ser a verdade, por ele ser amor, ele quer ter um relacionamento íntimo e sincero no sentido mais estrito da palavra sinceridade.
sem nenhuma sombra de interesse ou nenhuma sombra de sobreposição pelo poder de Deus. É nisso que eu acredito, dessa maneira que eu enxergo todo esse movimento, mas creio eu que lá no céu a gente vai ter a oportunidade também de saber disso, de perguntar ao Senhor, a Bíblia fala que a sabedoria de Deus é insondável, né? A gente vai passar a eternidade inteira e a gente não vai alcançar a sabedoria do Senhor. Amém? Amém. Exatamente. Como deve ser triste para ele ser rejeitado, não aceito e não amado. Realmente o amor do Senhor é constrangedor, lindo demais. Exatamente isso. Se você pensar assim, o evangelho é a maior proposição, por isso que Paulo fala que o evangelho é loucura para o mundo, né? Porque a maior proposição, a maior loucura foi a proposta, né? Jesus, ele morreu na cruz até mesmo para nos dar o direito de rejeitá-lo. Jesus podia ter vindo, descido e falado, ó, pessoal, acabou a bagunça, todo mundo me adorando, nada de cruz, nada de eu morrer, e quem não gostar, quem não gostar é que vai morrer. Podia ter feito, ele é todo poderoso, ele é o Senhor de todas as coisas. Podia ter destruído toda a humanidade e falado, não, vou criar agora uma humanidade robozinho que me adora dia e noite. Mas você entende como ia ser incompleta essa criação? Então Jesus, para ter uma relação de amor, ele foi amor primeiro. Para ter uma relação de sinceridade, de verdade, ele foi toda a verdade, ele foi toda a sinceridade. Para que nós entregássemos o coração para ele de maneira voluntária e de maneira constrangida diante desse amor, ele se esvaziou de tudo que ele tinha. Ele deu primeiro antes de receber qualquer coisa. Ele deu tudo e não pediu nada em troca. Nós que diante desse amor e pelo poder do Espírito Santo, que gentilmente escolhemos, né? Nos render a ele. E é sobre isso o Evangelho, né? É sobre se render ao Senhor e se render a esse amor e viver eternamente para ele. Amém? Amém, velho. Amém. Amém, meus irmãos. Espero que essa aula tenha entendido. Terminamos aqui o capítulo 12 e vou pedir para... Deixa eu ver aqui, quem está com o microfone aberto. Yasmin, pode orar pela gente, para nós encerrarmos a aula, em nome de Jesus? Amém? Pastor. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, agradecemos por mais uma aula abençoada, Senhor. Juntos aqui, reunidos, mais uma terça-feira, Pai, para vir mais de Ti. Senhor, como é grandioso esse entendimento, Senhor, da Sua palavra. Quanto mais a gente entende, mais a gente tem sede de conhecimento, Pai. Quanto mais a gente aprende, Senhor, mais a nossa mente abre, Pai. Mais somos livres para escolher, Senhor, estar sempre contigo. Isso que é o mais lindo, Senhor, da Sua palavra. Isso que é o mais lindo, Senhor, do Evangelho de Jesus. É podermos ser livres. Livres para poder escolher, Senhor. Pois somos escolhidos de Ti. Os filhos, temos que nosso Salvador morreu na cruz para nos salvar. Então, Deus, eu agradeço por essa oportunidade de estar com os nossos irmãos mais uma terça-feira, Senhor, juntos aqui, aprendendo. Pai, abençoe a vida do pastor Lúcio, Senhor, a vida da pastora Tati, Senhor, dos meus irmãos. Abençoe, Senhor, o ministério, que o nosso ministério possa ser essa igreja para fora, Pai. Que alcance vidas para o seu reino, Senhor. Isso é o que nós queremos sempre, todos os dias. Que novas vidas, Senhor, possam ser alcançadas, Senhor. E que conheçam, Senhor, a bondade que tem no seu amor, Senhor, que tem em sua palavra. Então, Deus, eu agradeço, peço, Pai, para que tenhamos uma noite abençoada, um fim de noite abençoado, que a nossa semana possa ser imensamente abençoada, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amém. Jesus abençoe vocês. Quinta-feira temos culto online, amém? 7h30, culto online. Domingo nós temos culto e já temos data já. E eu não vou falar agora não, domingo a gente fala sobre isso. Data já para alguma coisa. Uau, já estou sabendo. Amém. Domingo a gente vai falar então, tá? Jesus abençoe vocês. Para honra e glória do Senhor. Fique com Deus. Boa noite, até quinta. Boa noite. Amém, Davi, amém.